Irmãos, nós vamos voltar lá para o início, um pouquinho atrás, onde Jesus ele vai iniciar o seu ministério. Aos 30 anos, Jesus irá ser batizado por João Batista. Depois que ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, a palavra vai nos dizer que ele vai ser levado ao deserto para ser tentado, e ele vai ser tentado. Ele vai passar 40 dias e 40 noites, porque a palavra fala que ele foi tentado, e ele ficou no deserto. E mais adiante, a palavra vai nos dizer que, voltando Jesus do deserto, ele vai escolher os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos. E ele escolhe aqueles 12 discípulos para caminhar com ele. Ele escolhe aqueles 12 discípulos para participar da sua trajetória, do seu ministério aqui na terra. E aqueles discípulos, eles puderam contemplar Jesus fazendo muitos milagres. Eles puderam contemplar Jesus curando pessoas. Eles puderam contemplar Jesus expulsando demônios. Eles puderam ver na caminhada que Jesus, ele pregava, ele falava do seu amor, ele pregava sobre o seu ministério, sobre a sua partida, aonde ele haveria de padecer, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. E esses discípulos caminhando com Jesus, eles puderam contemplar tudo isso. Não foram poucos os milagres que os discípulos de Jesus e aqueles que caminhavam com Cristo contemplaram. Foram muitos milagres. Foram coisas extraordinárias, sobrenatural, que esses discípulos, eles puderam ver na caminhada com Cristo. E eles tiveram esse privilégio que nós não tivemos. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus face a face. Nós o conhecemos hoje pela sua palavra, mas eles tiveram o privilégio de conhecer Jesus face a face, andar com Jesus, ter experiências com Jesus, participar das coisas que Jesus participava, participar das festas que Jesus participava. Eles tiveram todo esse privilégio. Então eles foram abençoados, eles foram privilegiados. Mas a palavra vai nos dizer que Jesus, ele morre. Jesus é levado para a cruz para morrer. E que depois da morte de Cristo, esses discípulos saem de Jerusalém e começam a sua caminhada seguindo rumo a Emaús. E no caminho, eles conversando, questionando entre si, Jesus aparece para aqueles discípulos. E Jesus começa a questionar para aqueles discípulos que eles estavam preocupados, do que se tratava aquela conversa deles. E aí eles vão relatar para Jesus. Vai relatar tudo que estava acontecendo, que tinha acontecido em Jerusalém. Como se Jesus não soubesse de nada, né? Eles vão relatar tudo o que estava acontecendo, que o mestre já havia sido morto, e que já tinha 3 dias que Jesus, havia morrido. E aí eles estavam o quê? Esperando pela ressurreição, porque Jesus disse que ia morrer ao terceiro dia e ia ressuscitar. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã, que a palavra diz que aqueles discípulos estavam entristecidos, caminhando, desiludidos, porque o cenário era de tristeza, o cenário era de desilusão, porque aquele mestre que outrora ele ouvia falar, ouvia pregar que era o Messias, que era o Salvador, ele havia morrido, porque eles esperavam um Jesus que viesse salvá-los de Roma, do poder de Roma, da escravidão de Roma. Mas que Jesus, naquele momento, para eles a morte de Cristo teria acabado com tudo, acabou para eles. Jesus morreu. É um cenário de dor, é um cenário de sofrimento, é um cenário de desilusão. Por quê? Porque eles estavam entristecidos pela dor da morte de Cristo. Eles estavam entristecidos pelo fato daquilo que
tinha acontecido, porque eles não esperavam que Jesus iria morrer. Mesmo Jesus falando para eles que iria morrer, mas queria ao terceiro dia ressuscitar, eles não estavam esperando pela morte de Cristo. E isso levaram eles à tristeza, à agonia. A palavra vai dizer que eles estavam caminhando a caminho de Emaús, que Jesus aparece para eles. E eu vou dizer para vocês que aqueles discípulos, eles estavam com a perspectiva errada. A perspectiva daqueles discípulos estava em que Cristo iria salvar eles da condenação de Roma, iria salvar eles da escravidão, do poder de Roma, dos impostos de Roma, mas não era nada daquilo. A perspectiva daqueles discípulos era errada, porque eles estavam baseando naquilo que Jesus ele podia fazer, e não por aquilo que Jesus é e por aquilo que ele iria fazer com a sua morte. E isso nos traz hoje um remédio para a igreja de Cristo. Muitos irmãos estão buscando Jesus com a perspectiva errada. Muitos estão até dentro da igreja, mas com a perspectiva errada. Quando nós ouvimos as pessoas oferecerem com Cristo Jesus, que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode te dar uma casa. Quando você vai ouvir que Jesus é oferecido para as pessoas como Jesus, que Ele pode mudar a sua situação financeira, que você venha para Ele, que Ele vai poder lhe dar tudo que você precisa. Muitas pessoas estão vindo para Jesus com essa perspectiva. E infelizmente elas vão se frustrarem como aqueles discípulos estavam frustrados. Eles estavam entristecidos, eles estavam passando por um momento de dor. Porque eles esperavam esse Messias que viesse salvar eles do poder de Roma e não salvá-los da condenação do pecado. E a palavra vai nos dizer que eles continuam caminhando entristecidos. Irmãos, olhem, lembre do que eu vou dizer hoje. Que as suas expectativas em relação a Jesus sejam firmes, sejam baseadas naquilo que Ele é, naquilo que Ele já te ofereceu, que Ele já fez por você, que foi te dar a salvação, foi te dar a vida eterna. O resto é consequência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivenciamos e vivemos para Ele, é consequência. Então não crie, porque nós vemos que muitos hoje não estão buscando, muitos hoje já se desviaram, afastaram, porque colocaram a perspectiva em Cristo e no Messias de forma errada. As nossas expectativas têm que estar no verdadeiro propósito de Cristo, que foi de nos salvar da condenação dos nossos pecados, porque foi para isso que Ele veio, para nos salvar da condenação do pecado. E a palavra, irmãos, vai dizer que eles continuaram caminhando. Eu fiquei assim, imaginando, porque ao meditar nessa palavra a gente pode até pensar assim: mas esses discípulos andaram com Jesus, vivenciaram tudo que Jesus Ele viveu aqui na terra. Por que esses discípulos, ao caminhar com Jesus, eles não conseguiram enxergar que quem caminhava com eles ali era o Mestre? Irmãos, muitas vezes a dor, muitas vezes as perdas, muitas vezes as decepções, as desilusões, as frustrações, muitas vezes ao nos decepcionarmos, muitas vezes ao passarmos por lutas, isso nos leva a nos esquecer de quem Jesus Ele realmente é, de quem Jesus e o que Ele realmente significa para nós. Nos esquecemos porque nós somos carne. Aqueles discípulos estavam entristecidos pela morte do Mestre, porque Jesus andou com eles.
Então muitas vezes a gente vê essa história e pode dizer assim, mas eu não faria isso. Como é que Jesus andou comigo durante o seu ministério de 3 anos e ele iria naquele momento caminhar junto comigo do meu lado e eu não iria reconhecer? Não acontece com qualquer um. Poderia acontecer comigo e com você. Porque acontece com a igreja. Muitas vezes nós estamos passando por tudo isso, por lutas, adversidades, frustrações, desilusões, provações. E a incredulidade, a falta de fé nos leva a não enxergarmos que Jesus está do nosso lado. E Jesus está do nosso lado. Jesus está caminhando com você. Jesus está caminhando conosco. Mas isso nos leva à incredulidade, à falta de fé, porque Jesus havia falado para aqueles discípulos: seria necessário que eu padecesse, mas que ao 3º dia eu ressuscitaria. Havia uma promessa: Jesus iria ressuscitar. Mas naquele momento eles esqueceram dessa promessa. Naquele momento eles esqueceram de que Jesus, ele era poderoso naquilo que ele falava, firme, que ele iria ressuscitar. Só que se passaram 3 dias, estavam se passando, no momento que eles estavam ali. E Jesus já tinha ressuscitado, porque Jesus apareceu para eles. A promessa se cumpriu. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não estavam enxergando. Eles não estavam vendo que Jesus estava caminhando com eles. E isso acontece conosco. Você que está passando por lutas, você que está passando por desilusão, por frustração, acontece com você. Você se esquece da promessa, você se esquece quem Ele é, você se esquece daquilo que Ele te prometeu. E vem a falta de fé, vem a incredulidade, que nos leva a ser, sabe o quê? Jesus falou para esses discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a palavra vai nos dizer o que? Que Jesus morre e eles fazem o quê? Vai a caminho de Emaús. Cadê aquela promessa? Cadê? Jesus falou: ficai em Jerusalém. E muitas vezes a falta de fé, a falta de firmeza, de confiança naquilo que Jesus nos fala, nos leva a tomar rumos diferentes. Nos leva a fazer escolhas que Jesus não mandou que a gente fizesse. A tomar decisões que Jesus não mandou que a gente tomasse. Porque aconteceu com os discípulos, está tudo terminado. Jesus morreu, acabou. Mas Jesus falou: ficar em Jerusalém. Não se esqueça da promessa. Não se esqueça da promessa, daquilo que Jesus, Ele te prometeu. Se Ele falou para você, vá, vá. Mas se Ele disse para você, não vá, não vá. Se Ele te falou para você, vá por esse caminho, vá por esse caminho. Mas se Ele falou para você, não vá, não vá. Os discípulos esqueceram dessa ordenança de Jesus. Então não se esqueça, irmãos, a falta de fé, de confiança naquilo que Deus nos prometeu, nos leva muitas vezes a nos desviarmos do propósito de Deus. Cuidado com as suas decisões, cuidado com os caminhos que você quer traçar, quer seguir. Cuidado com aquilo que você está pensando em fazer sem antes pedir direção a Deus. Porque Jesus falou: ficai em Jerusalém. Não saia, fique até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Cuidado. Vamos permanecer naquilo que Jesus nos colocou, nos confiou. E esse estava sendo o maior erro daqueles discípulos. E a palavra vai nos dizer que aqueles discípulos, irmãos, eles se esqueceram da promessa. Não se esqueça da promessa, não. Nós temos uma promessa. E é por isso, irmãos, que muitos
hoje não estão na presença do Senhor, é porque se esqueceram da promessa. A promessa do Senhor, ela é fiel, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez a promessa, e essa promessa iria se cumprir como se cumpriu. Olha Jesus caminhando com eles naquele caminho para Emaús. E a palavra vai dizer, irmãos, que foi se passando os tempos, foi ficando tarde, e aqueles discípulos, eles convidam Jesus a ficar. Eles fazem aquele convite para Jesus para ficar ali com eles, mesmo ainda não reconhecendo Jesus, mesmo ainda estando eles com os olhos fechados, como que fechados, mas que eles convidam: fica, Jesus. Nesta manhã, peça a Ele: fica, Senhor. Ainda que vocês não estejam vendo as coisas como estão, ainda que elas não estão se sucedendo da forma que vocês esperassem, convide a Ele nesta manhã, abra o coração e fale: fica, Jesus, fica, Senhor. Se faz tarde, fica conosco. Eu abro meu coração e te convido: fica comigo. Fica comigo nesta manhã, ó Deus Espírito Santo de Deus. Mesmo que você ainda não esteja vendo nada, mas convide a pessoa do Senhor Jesus nesta manhã para que fique. E a palavra vai dizer que Jesus, ele ficou ali com os discípulos, e foi maravilhoso, porque eles puderam entender, os olhos deles foram abertos. Ai, que alegria! Eu fico imaginando Jesus sentado naquela mesa, partindo aquele pão, e Jesus se revelando para aqueles discípulos, aonde os olhos deles são abertos. Ele fala: é o Mestre, Ele ressuscitou. É maravilhoso, irmãos. Nós não podemos ter essa experiência, não podemos ter, mas eles tiveram essa experiência, onde as escamas, os olhos se abriram, e eles puderam ver o Mestre ressurreto diante deles, aquele Mestre que outrora tinha dito que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Estava diante deles, a promessa se cumpriu. Estava diante deles aquele Jesus, já glorificado, apareceu para eles ali, como que uma pessoa normal, mas já havia, irmãos, aparecido, glorificado para eles, e permaneceu ali com eles. E a palavra vai dizer que os olhos deles se abriram. Irmãos, nesta manhã, eu quero dizer para você que ceia é lugar de revelação. Muitas pessoas não priorizam esse momento, mas foram por isso, pelo partir do pão que outrora Jesus lá atrás partiu aquele pão antes de ser morto naquela ceia, que eles reconheceram que era Jesus. Jesus novamente ali faz tem aquela mesma atitude de partir o pão diante deles. Pelo partir do pão, eles reconheceram que aquele que estava diante deles era Jesus. Muitos não priorizam um momento como esse. Muitas igrejas não priorizam, muitos irmãos não priorizam, mas ceia é lugar de revelação, é onde Jesus se revela. Se nós ficarmos ligados, irmãos, se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, ceia é lugar onde Deus se revela. Eu peço você nesta noite, peça que Ele se revele para você. Ele está aqui nesta noite, nesta manhã. Peça a Ele que se revele.
Porque Ele está aqui para se revelar para você. Quem sabe você ainda não esteja vendo. Você não teve essa experiência ainda de vê-lo. Não teve essa experiência de senti-lo. Ele está aqui nessa manhã para se revelar como Ele se revelou para aqueles discípulos. Porque andar com Jesus é andar em comunhão. E ceia é lugar de comunhão. Ceia é lugar de renovação. Ceia é lugar de transformação. Porque quando Jesus partiu aquele pão, Ele estava dizendo para eles: agora veja. Vocês não estavam me vendo ainda, mas agora me vejam. Me vejam pela fé. A incredulidade caiu por terra. E que nessa manhã toda incredulidade, toda dúvida de quem é Jesus, daquilo que Ele representa para você, das tuas promessas que Ele fez para você, caia por terra nesta manhã. Porque Jesus, Ele é vivo, Ele é real, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. E Ele está aqui nesta manhã para nos trazer revelação. Creia na promessa. Jesus, Ele veio nesta manhã para te revelar aquilo que está oculto aos seus olhos. Que nesta manhã a presença do Senhor Jesus lance por terra tudo que está oculto aos teus olhos, tudo aquilo que você ainda não está conseguindo enxergar. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos caminhando, mas nós ainda não estamos enxergando. Nós até fazemos parte de uma igreja, de um grupo, de uma igreja, mas nós ainda não estamos enxergando. Você sabia? Que se você perguntar, se o pastor perguntar aqui, para cada um de nós, essa palavra, é uma pergunta retórica, é para nós mesmos. Vocês reconheceriam? Vocês, pelos olhos de vocês, estão vendo aquilo que Jesus Ele está fazendo na vida de vocês? Vocês estão vendo o propósito de Jesus? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês sabem qual é o propósito que Jesus tem na vida de vocês? Muitos não sabem, irmãos. Até estão dentro de uma igreja, mas não sabem por que estão seguindo Jesus. Por que estão caminhando com Jesus? Não sabem ainda do propósito. Só caminham com Ele, mas ainda os olhos não se abriram para compreender o propósito. Mas que nesta manhã os seus olhos se abram para que você enxergue o propósito pelo qual você está aqui nesta manhã. Amém, irmãos? Ceia é lugar de renovação. Santa Ceia é lugar de restauração, de confirmação de promessas. Ele está vivo. Ele está aqui no nosso meio. E nós podemos fazer menção desta palavra e nos lembrar que Ele está vivo, amém? E que Ele morreu por nós. Eu deixo essa palavra para os irmãos, amém? Quero agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo.